Hoje eu abri uma caixinha no meu Instagram pedindo dicas para como fazer lives ou dicas de assuntos para a gente fazer live. E aí um amigo sugeriu o seguinte tema para eu abordar nas minhas lives: como ajudar alguém com ansiedade e com depressão. Então é isso que a gente vai falar hoje: como ajudar alguém com ansiedade e com depressão. Todas as pessoas com quem eu conversei já tiveram contato com alguém que sofre de ansiedade ou com depressão. É muito comum as pessoas chegarem no meu consultório, chegarem acompanhadas de alguém, ou algum familiar, algum amigo, companheiro, a companheira, o cônjuge. E eles fazem sempre essa pergunta: o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa que tem depressão? Então essa é uma dúvida muito corriqueira, é uma dúvida muito comum, e eu vou abordar esse tema aqui hoje: como ajudar uma pessoa com depressão. A primeira coisa que a gente tem que fazer para ajudar uma pessoa com depressão, vocês têm que ter a ideia de que ninguém é responsável por fazer esse diagnóstico de depressão em ninguém, a não ser um médico. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para ajudar uma pessoa que tem depressão é: essa pessoa precisa de ajuda médica. Depressão não é um problema espiritual, depressão não é um problema de falta de Deus, depressão não é um problema de pessoas que não têm o que fazer, de pessoas que são desocupadas. Não é. Depressão é uma doença e está relacionado ao equilíbrio bioquímico do cérebro, dos neurotransmissores, entre os neurotransmissores, principalmente a serotonina aí. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ter noção, a gente tem que ter ideia, é aceitar que depressão é uma doença. Você tem que aceitar que depressão é uma doença, tá? Então esse é o primeiro passo. A segunda coisa que você pode fazer para ajudar uma pessoa que tem depressão: uma das dificuldades da pessoa com depressão é ela perceber que ela tem esse transtorno, essa doença. Por quê? A depressão ela começa lentamente, ela começa bem devagarzinho, e a pessoa vai tendo a sua vida minada por essa depressão e ela não percebe. Aos poucos a depressão vai se instalando devagarzinho e lentamente, até que a pessoa está numa depressão grave, profunda, e nem percebeu como chegou lá. Então a pessoa precisa primeiro ter noção da sua própria doença. A pessoa com depressão precisa ter ideia de que ela está doente. E é isso que é difícil fazer com uma pessoa que tem depressão: é convencer essa pessoa de que ela tem depressão. Então, como você pode fazer isso? Primeiro, um dos sintomas da depressão é diminuir as atividades. A pessoa fazia muitas coisas e aos poucos ela perdeu essas atividades. Então você vai comparar o antes com o depois. Então você pode falar para ela assim: olha, amigo, antes você saía para jogar futebol comigo toda terça e quinta. Agora você já não está indo jogar futebol mais com a gente. Isso comparando o que ele fazia antes e o que ele fazia depois. Por exemplo, a pessoa costumava ir na igreja todo domingo e de repente ela começou a faltar nos cultos e não vai mais para a igreja devido ao sintoma de depressão. O que você pode falar para ela? Olha, você ia na igreja e agora você não está indo mais. Você tem que demonstrar para ela coisas que ela fazia e que ela não faz mais. O antes da depressão comparado com o depois da depressão, certo? Assim é uma boa maneira de demonstrar para ela que ela está perdendo qualidade de vida.
É uma boa maneira de demonstrar para ela que ela fazia coisas antes e agora, porque tem depressão, pode não fazer mais. Tá ok? Então o primeiro passo é ajudar a pessoa a enxergar que ela tem depressão. E isso é muito difícil. Por quê? Quem tem depressão perde a crítica sobre a doença. Quem tem depressão acha que não tem depressão, até que consiga, depois de muito tempo, ser convencida do contrário. Tá ok? Pessoal comentando bastante aqui. Legal, gente. Obrigado pela participação de vocês. Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa perder o preconceito contra a depressão. Enquanto a gente achar que depressão é falta de Deus, enquanto a gente achar que depressão é problema psicológico apenas de pessoas fracas, de psicológico abalado, de falta de ter o que fazer, de falta de tarefa doméstica, a gente não vai conseguir ajudar essa pessoa. Segundo passo, a gente tem que convencer essa pessoa de que ela fazia coisas e não faz mais. A gente tem que convencer essa pessoa daquilo que ela perdeu com a depressão. Isso é uma boa maneira de a gente convencer as pessoas. Outra coisa, o que a gente pode fazer? Melhor, o que a gente não deve fazer com uma pessoa que tem depressão? A gente nunca deve falar para ela assim, ó, mas você precisa se ajudar. Essa é a pior frase que alguém pode dizer para uma pessoa que tem depressão. Eu tenho certeza que se aquela pessoa pudesse se ajudar, ela não estaria naquela situação. Ela estaria fora dali, longe da depressão. Então não adianta você falar para ela que ela tem que se ajudar. Isso gera um sentimento de culpa no paciente que acaba atrapalhando cada vez mais ainda o tratamento dessa pessoa. Então não fale isso, tá bom? Não fale isso. Não fale para ela que ela tem que se ajudar. Pelo contrário, aceite que ela não consegue se ajudar. Aí sim você vai conseguir oferecer ajuda para ela. Certo? O que mais que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que tem depressão? Outra coisa, a gente nunca deve comparar o sofrimento das pessoas. Por exemplo, olha, a dona Maria perdeu o marido, perdeu o filho, a casa dela desabou com a enxurrada e não teve depressão. E você, por exemplo, tem tudo na vida. Você tem uma casa, você tem uma família perfeita, você tem um emprego e você está com depressão. Não façam isso. Não existe isso de comparar o sofrimento humano. A gente precisa respeitar as pessoas e entender que todas podem sofrer de depressão. Esse pensamento, essa fala, vem quando as pessoas acham que depressão acontece só quando dá alguma coisa errada na vida. Nem sempre. Às vezes, quando está tudo bem na vida da pessoa, ela também pode ter depressão. Isso é um dos tipos de depressão que a gente chama de depressão endógena. É uma depressão que é biológica, uma depressão orgânica, principalmente relacionada aos níveis de serotonina no cérebro. Então, não compare o sofrimento. Por exemplo, você encontra com uma pessoa, eu estou com depressão, e aí já começa, mas isso não é nada. A minha filha aconteceu isso, o meu filho aconteceu aquilo, eu me separei do meu esposo. E começa a competir o sofrimento para ver quem sofre mais, para ver quem tem direito de ter depressão e quem não tem direito de ter depressão. Isso, exatamente, cada um sabe o tamanho da sua dor. E aí a gente não pode comparar o sofrimento.
tá? Então, não fale para a pessoa, para ela se ajudar, e não compare os sofrimentos. Isso é uma coisa bem interessante, que eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Quem tem depressão tem um sentimento de culpa muito grande. Esse sentimento de culpa já está junto de todos os sintomas da depressão. Então, quando você fala isso, você acentua ainda mais esse sentimento de culpa. Então, não fale isso, não fale para a pessoa se ajudar, não fale para a pessoa que o sofrimento dela é menor ou que a vida dela é boa e que ela não deveria estar naquela situação. Você precisa ser um bom ouvinte para ajudar essas pessoas. Isso é importante, ser um bom ouvinte. Outra coisa que você pode fazer é oferecer ajuda médica. Isso é fundamental. Quem vai fazer o diagnóstico de que a pessoa tem depressão? Vai ser um médico. Quem vai fazer esse diagnóstico tem que ser médico, tá, gente? Psicólogo não faz diagnóstico de depressão. Amigo não faz diagnóstico de depressão. Líderes não fazem diagnóstico de depressão. Quem faz diagnóstico é médico. Então, fiquem atentos a isso. Essas pessoas podem ajudar, podem suspeitar. E é por isso que eu estou aqui ensinando vocês como ajudar pessoas. Então, você tem que oferecer ajuda médica para ela. Primeira coisa, desmistificar o tratamento médico da depressão. Falar para ela que depressão não é falta de Deus, que depressão é algo natural, é algo orgânico, é físico. A gente tem que tirar esse mito de que depressão é algo do mal, é uma doença e precisa ser tratada. É por isso que precisa ser indicado um médico. Outra coisa, por que indicar um médico? O episódio da depressão é muito parecido, para não falar igual, a uma outra doença, que é o transtorno bipolar. E o tratamento é feito de forma diferente. Então, mais um motivo para você levar aquela pessoa ao médico. A gente não sabe se ela está com depressão ou se ela está com um transtorno bipolar no episódio depressivo. É por isso que é necessário a ajuda de um médico. Se for possível, de preferência, um médico psiquiatra. O que mais, gente? Vocês têm dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando para a gente interagir um pouco aqui. Vamos ver se tem perguntas. A Rosângela dizendo que a live é muito boa e o tema é ótimo. Também acho, Rosângela. Pessoal acenando bastante aqui. Gente, então, como ajudar pessoas que têm depressão? Primeira coisa, então, tirar o preconceito de que depressão é uma doença psicológica, que é falta de Deus, ou que é um psicológico fraco. Perguntaram aqui, depressão tem cura? Então, como funciona? Existem casos de que depressão tem cura sim, mas tem casos de que a depressão tem apenas controle. O que é o controle? Qual a diferença entre controle e cura? A cura, a pessoa toma remédio durante um tempo, faz o tratamento certinho e a gente tira o remédio. E a pessoa fica bem, não tem mais depressão. Ótimo. Existe casos assim? Existe. Mas existe casos que a gente trata a depressão, tira o remédio
E o que acontece? Depois de um tempo a pessoa volta a ter problemas de depressão de novo. Então, nesse caso, a gente entra com medicação e não tira mais. Essa é a linha de tratamento norte-americana, tá, gente? É a linha que eu sigo. Então, se a pessoa tiver mais que 2 depressões na vida, eu prefiro deixar o remédio e não tirar mais. Mas existe cura sim. Não está de tudo perdido, não. A gente precisa ter um pouco de fé no tratamento, fé em Deus de que vai dar tudo certo também. Vamos ver mais. A Ruda Selma perguntou: a depressão é uma doença da alma? Boa pergunta. E é bem interessante, né? Com certeza a depressão é uma doença da alma. Por quê? Alma tem a mesma origem na palavra psique. Daí que vem psiquiatria, psicologia. São esses termos que têm origem no mesmo radical grego, psique. E psique quer dizer alma. Então a gente pode dizer sim que depressão é uma doença da alma. Mas acontece porque é uma fonte orgânica, é biológico, é bioquímico e precisa ser tratado com medicação e terapia, tá? Vamos ver mais perguntas. Toda depressão existe um grau de cuidado? Sim, Rosângela. Toda depressão merece ser cuidada, mesmo aquelas leves. Por quê? As leves podem virar uma depressão mais profunda e necessitam de tratamento também. É tão importante tratar a depressão leve quanto a depressão grave e moderada. A Paty perguntando assim: a depressão geralmente é acompanhada de transtorno de ansiedade? Existe depressão. Antigamente a gente pensava que ansiedade era uma coisa e depressão era outra coisa. Hoje a gente consegue ver que depressão e ansiedade andam de mãos dadas. Então a depressão pode sim vir acompanhada de sintomas ansiosos. É bem comum, tá? Odonto Admira, meu amigo Vinícius, perguntando aqui, ó. Tem casos onde o tratamento é feito só com terapia? Sim, Vinícius. E essa dúvida é muito comum. Casos leves de depressão, presta atenção, não é moderado nem grave, mas casos leves de depressão podem sim ser tratados apenas com terapia. E o resultado é muito bom. Ajuda bastante a terapia, viu? Eu sempre indico para os meus pacientes que eles façam terapia junto com a medicação. Por quê? A terapia ajuda a pessoa a desenvolver um novo modo de pensar. A terapia ajuda a pessoa até mesmo a mudar a expressão genética. É o que a gente chama hoje de epigenética. Então, a medicação é fundamental e a terapia também ajuda bastante. O André aí mandando um aceno. Aí, André, a sugestão foi sua hoje de como ajudar uma pessoa com depressão. Obrigado pelo tema, André. Valeu, foi muito bom. O André perguntando aqui: mindfulness ajuda mesmo no tratamento? André, não tenho dúvidas de que o mindfulness ajuda verdadeiramente no tratamento contra a depressão, tá? Por quê? O mindfulness, ele muda até a estrutura da expressão dos genes. Ele pode mudar até a herança genética, de tão poderoso que é. Então todas as terapias podem ajudar, e principalmente o mindfulness, que agora tem sido bastante explorado. Então pode sim. Ender e Rita, a terapia é libertadora, exatamente. Terapia é muito bom, ajuda bastante. Cuida da Cuca fez uma pergunta muito interessante, ó.
se eu posso falar um pouquinho da relação entre depressão e hormônios da tireoide. Vou falar bem brevemente aqui, mas é uma pergunta interessante. Quando os hormônios da tireoide estão baixos, que a gente chama de hipotireoidismo, a pessoa pode sentir sim sintomas de depressão. É curioso isso. Então os níveis de hormônio da tireoide precisam estar bem equilibrados. Ângela, além do medicamento e da terapia, existe algo que pode ser feito em paralelo e seja importante no processo de recuperação? Ótima pergunta, Ângela. Existe sim. Duas coisas fundamentais. A primeira, atividade física. Ajuda muito no combate da depressão. A atividade física vai liberar hormônios, né? Como endorfina, ajuda na produção de serotonina, dopamina, noradrenalina. E esses hormônios ajudam a combater a depressão, ajudam a combater a ansiedade e ajudam a promover bem-estar e qualidade de vida. Então é isso. A Sabrina falando, durante o tratamento o apoio da família ajuda muito. Exatamente, Sabrina. Ajuda tanto que a gente dá um nome para isso. A gente chama isso de rede de apoio. É uma rede onde as pessoas se juntam para ajudar aquela pessoa que sofre de depressão. Então, o apoio da família ajuda bastante. Em compensação do outro lado, se ela não tem uma família que ajuda, ou se ela não tem uma família que entende, ela também vai sofrer mais com isso. Existem exercícios que ajudam na depressão? Você indica quais? A Rosângela perguntando. Qualquer tipo de exercício, tá? Pode ser exercício que você goste. Pode ser balé, pode ser jiu-jitsu, pode ser judô, pode ser corrida, pode ser caminhada, pode ser musculação, exercício com peso, exercício só aeróbio, não importa. Importa você fazer uma atividade que você goste. Tem que te dar prazer, tá? E isso vai fazer com que os seus hormônios se equilibrem melhor. A Simone Soares perguntando aqui, a mesma coisa se aplica ao déficit da vitamina D? Eu acho que quando foi que eu falei dos hormônios da tireoide, né? Exatamente, pode se aplicar a vitamina D também, viu? Baixa vitamina D dá sintomas de depressão. Então os níveis de vitamina D precisam sim estar equilibrados. Como tudo no corpo precisa estar equilibrado, os níveis de vitamina D e os hormônios tireoidianos precisam estar equilibrados. Cuida da Cuca falou assim, ó, muito bom. Retomar a atividade física foi o que mais me ajudou nessa pandemia. Por isso comecei um trabalho focado na atividade física e mental. Me visita lá, doutor. Bora suar. 15. Beleza, vou visitar sim depois. Obrigado pela participação. Gente, há mais alguns minutos aí, antes da gente encerrar a nossa live. Vocês têm mais dúvida, mais perguntas? O que vocês querem saber mais sobre esse tema de ajudar pessoas com depressão? A Sabrina pedindo já tema para a próxima live. Na próxima live explica pra gente o impacto das medicações. Pode deixar, Sabrina. A gente vai falar sobre medicação. Hoje a gente não falou sobre medicação, né? A gente falou sobre como ajudar pessoas. Falou sobre coisas que a gente pode fazer para ajudar pessoas de uma forma simples e eficaz. Simone perguntou, doutor, por que o antidepressivo causa baixa da libido? Existe algum que não causa isso? Existe sim, viu? Nem todo antidepressivo causa baixa de libido. Alguns sim, mas outros não. Converse com o médico para ele te passar a melhor medicação para você conseguir tomar, né? O André perguntando assim, ó. Quando uma pessoa está tendo crise de ansiedade e pânico, mas ainda não faz tratamento,
Como devemos proceder, já que o acalma certamente não funciona? Uma coisa que ajuda muito é tirar a pessoa do lugar que ela tá, André. De repente ela tá tendo uma crise dentro do escritório, por exemplo. Tira ela de dentro do escritório, leva para um lugar aberto. Isso ajuda bastante. Segundo, respirar fundo. Pede para ela respirar fundo. Então, respirações profundas. E pede para ela se concentrar na respiração. Esse é um exercício de mindfulness que ajuda bastante. Então eu vou fazer aqui com vocês, para vocês fazerem quando se sentirem ansiosos, ou para vocês fazerem e ensinarem alguém quando eles estiverem ansiosos. A respiração não pode ser aquela respiração curtinha que você levanta o ombro, ó. Isso não. Tem que ser uma respiração profunda que você utiliza o diafragma, o músculo da barriga, tá? E depois de algumas respirações lentas e profundas, André, a pessoa já começa a diminuir a ansiedade. Pede para ela se concentrar na respiração. Isso é um exercício de mindfulness que você havia perguntado e que ajuda mesmo. O Eric está perguntando qual seria a frequência das lives. Eric, vou tentar fazer live todos os dias, tá? Vamos ver se eu consigo aí, devido ao nosso horário, é um pouco corrido, mas eu quero fazer live todos os dias. A Ângela Maria perguntando, falando assim, que uma pessoa ficou mais educada depois que iniciou o tratamento para depressão. Pode sim. Às vezes a pessoa fica tão irritada com a depressão que acaba dando resposta atravessada. E aí quando ela passa a se tratar, ela diminui a irritabilidade e fica mais zen, mais tranquila, leva a vida numa relax, numa boa. Então por isso que a pessoa fica mais educada, entre aspas. Obrigado, Cuida da Cuca, disse que quer saber as próximas lives e disse que eu sou muito claro. Obrigado. É isso que a gente tenta fazer. Passar informação de uma forma simples e clara, informação que é difícil de ser encontrada na internet, informação que está restrito ao meio acadêmico, para que todos possam ter acesso e ter uma melhor qualidade de vida e ter melhor desempenho na vida. Gente, acho que por hoje é só. Agora é a minha vez de relaxar. Espero que vocês fiquem bem, certo? Um grande abraço para todos vocês. E se Deus quiser, amanhã tem mais live. Acompanhem aí. O horário assim que der. As lives vão ficar salvas. Eu não sei como fazer isso ainda, mas eu vou tentar deixar a live salva. Tá bom? É isso. Gente, um abraço e até breve. Bora lá, viver a vida e ser feliz. Um abraço. Só apertar o xizinho para sair?